pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para a gente continuar na nossa disciplina de gerenciamento de riscos. Inicialmente é importante a gente fazer uma recapitulação do que foi visto na aula anterior. Na aula anterior nós tratamos especificamente de alguns conceitos que são fundamentais para o gerenciamento de riscos. Falamos sobre ameaças, sobre vulnerabilidade, o conceito de segurança e o conceito propriamente de risco. Vimos que para gerenciar um risco é necessário algumas etapas. Entre elas, temos que inicialmente identificar os riscos. O que é isso? Observá-los nos seus nascedouros, observar toda a empresa e os possíveis riscos potenciais em cada setor dessa empresa. Chamamos a atenção que para fazer essa identificação é importante que a gente tenha um contato direto com as pessoas que ali trabalham. Sem dúvida, elas serão uma grande fonte de informações para vocês. Vimos ainda que, depois da identificação dos riscos, é preciso que façamos uma análise, e essa análise ela deve ser balanceada em vários fatores, tendo dois por essenciais. O primeiro é a probabilidade. Qual é a possibilidade daquele risco vir a acontecer? E o segundo é a severidade. Esses dois fatores, balizando o risco, são o que existe mais básico para análise. Uma vez o risco sendo muito provável e sendo bastante severo se vier a acontecer, ele deve ser encarado como prioridade e, consequentemente, você deve tê-lo como a primeira coisa a ser atacada dentro do gerenciamento. Uma vez feita a identificação e a análise, é fundamental que tenhamos agora a preocupação com a eliminação, caso seja possível. E caso não seja possível a eliminação, devemos nos preocupar com a mitigação ou minimização, que são procedimentos, que são atitudes para que aquele risco que não pode ser eliminado seja minimizado, mitigado, seja posto em menor condição de acontecimento. Isso é, que a sua probabilidade seja refutada, seja diminuída. Pois bem, para que a gente possa ter esse gerenciamento de risco em padrões tidos como aceitáveis, alguns fatores podem nos ajudar, algumas ferramentas podem ser essenciais. Entre elas, o procedimento operacional padrão. Estamos muito acostumados a escutar o termo POP, ou procedimento operacional padrão, geralmente ligado à produção. O que seria um procedimento operacional padrão? Seria uma listagem, seria um documento, onde eu tenho todos os passos para a perfeita condução de determinada atividade laboral. Pois bem, o POP, que trata de produção, ele também deve contemplar segurança. Então, não é apenas produzir muito e produzir bem. Não é apenas produzir grande quantidade de mercadorias ou serviços em um padrão de qualidade dito como bom. Devemos fazer isso com total segurança. Então, os procedimentos operacionais padrão devem conciliar a questão da produtividade, da qualidade dos produtos e também da segurança. Nada vale uma empresa que produz muitíssimo, em altíssima qualidade e tem inúmeros acidentes de trabalho. A sua produtividade vai cair pelo ralo quando a sua mão de obra estiver lacerada, não puder trabalhar, ou quando tivermos uma quantidade de baixas tão significativa que a própria produção estará comprometida. É importante destacar que o procedimento operacional padrão ele deve ser estabelecido para a maior quantidade de atividades existentes na empresa, preferencialmente para todas as atividades, mesmo aquelas atividades aparentemente que não necessitam de um procedimento pré-estabelecido. Mas todas as atividades, na medida do possível, devem estar vinculadas a um procedimento operacional padrão. Chama atenção, por exemplo, a atividades burocráticas, atividades em escritório, que aparentemente não têm grande risco, mas têm seus riscos potenciais. Nós podemos aferir, por exemplo, que uma quantidade grande de incêndios é surgido a partir de estruturas de escritórios, através de curtos-circuitos, através do mau uso dos equipamentos. Então, é importante que o POP seja estabelecido para o maior número de atividades possíveis dentro da empresa. Contudo, mesmo com procedimentos operacionais padrão definidos, regulamentados, as empresas, às vezes, necessitam de
trabalhos especiais ou atividades especiais. Me explico. Nós temos algumas normas regulamentadoras que tratam de trabalhos especiais. Vamos ver normas regulamentadoras pelo Ministério do Trabalho e Emprego que tratam, por exemplo, do trabalho em altura. Vamos ver outra NR que trata, por exemplo, do trabalho em ambiente confinado, trabalho com materiais altissimamente inflamáveis e outras atividades que são ditas especiais. Então, todas as vezes que nós tivermos uma atividade dita, pensada como especial, como aquela que tem um grau de risco especial, nós devemos ter, além de um POP pré-estabelecido e devidamente organizado, uma permissão. Essa permissão é chamada permissão de trabalho. Em alguns lugares, vamos ter o título Permissão de Trabalhos Especiais. Essa permissão de trabalho nada mais é do que um formulário, o qual vai constar uma série de informações sobre aquele devido trabalho. Aí na tela de vocês veem um modelo de formulário, o qual é apenas, como disse, um modelo, podendo ter vários modelos a serem utilizados e até mesmo modelos customizados para a necessidade da empresa. Esse formulário de permissão de trabalho especial deve estar assinado pelo executor da tarefa, isso é, pelo funcionário que vai executar aquele trabalho em altura, aquele funcionário que vai executar aquele trabalho em ambiente confinado, aquele trabalho com elemento altissimamente inflamável. Deve estar assinado também pela pessoa imediatamente superior a ele, o seu supervisor, e ainda conterá a assinatura do gestor do ambiente onde aquilo é feito. Então, imaginemos que em determinado parque de tancagem é feito uma manutenção. Essa manutenção consta em soldas, em reparos no tanque. Assinará a permissão de trabalho especial quem vai executar, o supervisor de trabalho e também o gestor do próprio parque, apenas como exemplo. Uma vez falado sobre procedimento operacional padrão e sobre permissão de trabalho especial, é fundamental que a gente faça constar a preocupação com equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Se a gente observar, boa parte dessas atividades laborais, elas necessitam, para que a gente possa ter uma jornada de trabalho segura, adequada, produtiva, uma série de equipamentos de proteção individual. Aquele que guarnece o trabalhador individualmente. É aquele que vai fazer a proteção acústica, que vai fazer a proteção dos olhos, proteção das mucosas, enfim. Todos os equipamentos de proteção individual específicos para aquela atividade. É importante deixar claro que para cada atividade vamos ter um leque de equipamentos de proteção individual. Então não existe um kit básico que todos os funcionários possam usar e eles estarão protegidos para todas as atividades da empresa. Isso é impossível. Só para a gente falar sobre isso, existem capacetes específicos para trabalhos em altura, existem capacetes específicos para a área de produção, existem capacetes específicos para trabalhar em ambiente confinado. Naturalmente, são todos capacetes, mas cada um com a sua especificidade, apenas utilizando o capacete como exemplo. Há ainda os equipamentos de proteção coletiva. Quando a gente pensa, por exemplo, num ambiente que está extremamente repleto de partículas em suspensão. Por exemplo, em empresas que trabalham produzindo gesso, nós temos grande quantidade de material particulado, grande quantidade de partículas de gipsita no ar. Se a gente tiver a proteção respiratória individual, teremos uma parte da proteção do trabalhador sendo cumprida. Mas melhor será se, além da proteção individual, nós tivermos também equipamento de proteção coletiva, do tipo exaustor ou ventilador, que diminua a quantidade de partícula no ar para percentuais tidos como saudáveis, como adequados. Portanto, a permissão de trabalho especial e o procedimento operacional padrão deve ter no seu texto, no seu contexto, quais os EPIs e quais os EPCs necessários para aquela atividade corriqueira, aquela atividade rotineira ou para aquela atividade especial, aquela atividade de risco especial. Chamamos a atenção para que
o gerenciamento de risco seja encarado por todos os profissionais que trabalham na empresa como algo bastante sério. Não adianta apenas o Departamento de Segurança no Trabalho fazer a sua parte e o corpo funcional da empresa não ter a devida consciência da importância do gerenciamento de risco. Por exemplo, um funcionário que deixa de acionar um equipamento de proteção coletiva pode promover uma tragédia que vai ceifar não só a sua vida, mas uma parte da própria empresa que trabalha e pode lesar, inclusive, as pessoas que estão no entorno. Portanto, ele não tem a opção de utilizar um equipamento de proteção individual ou um equipamento de proteção coletiva. Ele tem, além do direito, ele tem a obrigação de assim fazê-lo. Com isso, nós encerramos esse momento e nos encontramos na próxima aula.